Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao primeiro Sala de Visitas desta noite de quarta-feira, temporada 2022. Hoje o meu convidado é documentarista, jornalista, escritor, Rafael Spaca. Vou chamar ele aqui, mas eu quero botar a foto do meu convidado e eu quero também convidar vocês a nos acompanhar também no YouTuber, Thiago Comunicador. Se inscreva, dê seu like, dê seu joinha. E também nos segue também aqui pelo Instagram, Thiago Nascimento Voz. Hoje o nosso bate-papo aqui é voltado ao universo dos Trapalhões, né? Ele que sabe tudo, né? Está aí à frente de um documentário maravilhoso. Rafael Spaca já chegou. Você que está vendo no YouTube, por favor, dê seu like, joinha, se inscreva no canal Thiago Comunicador. Agora eu tenho que parar aqui com a fotinha e eu vou parar com a música e o meu convidado vai entrar em cena. É uma fera, né? Vamos lá. Vamos chamar o Paca. Vamos lá. Só aceitar. Só aceitar agora. Opa, como vai? Consegue me ouvir? Tudo bom? Tô ouvindo. Primeiramente, eu gosto de fazer aqui os testes, né? Se o som está bom, se a imagem está boa. Consegue me ouvir perfeitamente, né? Positivo operante. Show de bola. Olha, eu quero agradecer aqui pela sua participação. Eu posso confessar que eu fico lisonjeado com a sua participação hoje. Pô, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando com você. Bom, é que a gente vai compartilhar aqui altas histórias, né, no universo dos Trapalhões, mas principalmente também focado na sua carreira, né, que se confunde, né? Eu tô vendo aqui que você tem o Chaplin atrás de você, o seu Barriga, Aqui, ó. Chaves. E o Thiago Nascimento aqui em cima. Ah, tô vendo um pedaço só do quadro. Enfim, uma alegria em tê-lo aqui. Mas, ô, Rafael, conta pra gente aí como é que surgiu o interesse por esse universo do audiovisual. Eu sempre fui fã dos Trapalhões. Eu fui uma criança um pouco diferente das outras. Eu gostava muito de ler, de ver filmes, de ver televisão. Então sempre fui ligado nesse universo. Jogava bola, brincava na rua, mas gostava mais também. Mais não, mas acho que era uma coisa até equilibrada. Ficava lendo, ficava vendo filme. E teve uma época que eu já não queria mais tanto ficar na rua, queria ficar mais vendo filme, lendo livro, essas coisas todas. Então sempre foi uma coisa que um meio que sempre me interessou. Gosto muito de literatura, gosto muito de teatro, gosto muito de música, de filmes. E por um tempo tentei ser jogador de futebol, não consegui. Sim, E aí, como eu não consegui, eu fui para esse universo da comunicação. muito bem. Então podemos dizer que o futebol, então, é um hobby, no caso, né? Cara, o futebol é ocupado, porque se eu conseguisse ser jogador de futebol, com certeza eu não estava nessa área, né? Sim, Então, perfeitamente. era uma coisa que eu queria muito, eu era apaixonado, jogava ali de zagueiro, gostava muito de jogar. Mas o meu físico, cara, o meu físico não era um físico privilegiado, assim. Eu sentia muita dor no joelho, o impacto, né, da corrida. E aí, putz, eu me arrebentava todo jogando bola. E, enfim, cheguei a receber convite para jogar em times, essas coisas, mas não consegui por conta do físico, porque eu não tinha uma estrutura física que pudesse aguentar esse impacto da corrida com o joelho, essas coisas. Eu engessei várias vezes na perna. Enfim, aí tentei ainda fazer fisioterapia para trabalhar em futebol, não gostei da matéria, e aí fui para o Rádio e TV, que era uma coisa que, pô, poxa, eu gosto tanto de ler, de teatro, de música, essas coisas, eu vou para esse universo aí. E te falo, foi assim, não era nem um plano B, né, porque não tinha um plano B, eu queria jogar futebol, mas acabei que na faculdade de rádio e TV que eu fiz, foi ali que eu me encontrei, porque Bacana. até o terceiro colegial, aqui em São Paulo fala colegial, é o ensino médio, né?
Sim. Eu sempre fui um péssimo aluno, ficava em recuperação todos os anos, eu não conseguia repetir 2 anos, tal. E na faculdade, cara, na faculdade eu só conseguia tirar nota alta. 10, 9, 10, 9, 10, 9 era uma coisa impressionante, assim. Caramba, é aqui que eu me encontrei, é aqui que eu gosto de fazer. E aí fiz pós-graduação, estou fazendo agora mestrado também em comunicação, e aí eu me apaixonei, me encantei por essa área, e estou nela, vai completar, eu acho que esse ano completa 20 anos já. Nossa, 20 anos. Em 20 anos Né? você também teve experiências também no rádio e na televisão, né? Eu gostaria que você também relembrasse um pouquinho. No rádio, eu comecei como estagiário na Rádio Sim. Cultura, foi o lugar, cara, que eu sempre falo isso em todos os lugares que me perguntam, o lugar que eu mais me diverti, que eu mais gostei de trabalhar até hoje, foi a Fundação Padre Anchieta, né, que é da Rádio e TV Cultura, em São Paulo. Eu fiz estágio lá. Cara, comecei como estagiário, mas em pouco tempo a pessoa que trabalhava comigo, né, de quem eu fazia estágio, falou: você é muito bom, eu não vou mais acompanhar você, você vai sozinho. Eu fazia muitas externas, a gente gravava ópera, concerto, essas coisas todas. E assumi as rédeas, assim. Foi uma experiência fantástica. Foi um lugar que eu sinto muita saudade mesmo de lá, de trabalhar lá. Foi um momento glorioso da rádio. A gente gravava concertos, óperas na Sala São Paulo, Teatro Municipal. Era um grande barato. Fiz grandes amigos lá, amigos que tenho contato até hoje. E depois desse estágio na cultura, eu trabalhei na Casa dos Artistas, no SBT. Sim. E depois do SBT, eu fui para o SESC, onde eu fiquei 8 anos. Depois trabalhei em editora de livros, produtora a O2 Filmes, né, que é a produtora de filmes, de comerciais, de uma série de coisas. Comecei nesse tempo lançando meus livros. Então, acho que de 2013 até 2021, eu lancei 10 livros. Esse ano eu pretendo Nossa. lançar mais. Esse ano eu pretendo lançar mais 3. E agora o documentário também que a gente está nessa batalha para lançar esse ano o documentário sobre os Trapalhões. Bom, você citou os Trapalhões. Agora eu quero fazer aqui uma pergunta. Por qual razão os Trapalhões ainda permanece viva, né, na memória de cada um? Porque hoje não se vê muita reprise, né? Os Trapalhões foi um fenômeno cultural, atravessou no mínimo 3 gerações de brasileiros, isso não é pouco. Hoje você vê qualquer programa de televisão que dura mais de 2 anos, mais de 2 anos já é considerado um fenômeno. Os Trapalhões eles estão no Guinness Book como o grupo mais longevo da história. Então está na memória afetiva de milhões de brasileiros. Eram anárquicos, eram iconoclastas, eram irreverentes, eram politicamente incorretos, sem saber. Hoje a gente, com essa leitura, a gente fala, os caras eram politicamente corretos. Mas os caras estavam na televisão, estavam no cinema, estavam nos quadrinhos, estavam nos discos, estavam em shows, estavam em tudo quanto é canto. E, e é por isso, é um fenômeno cultural, é um fenômeno pop, eles já são agora cults, então é um grupo que merece ser revisitado sempre, esse fenômeno que fez tanto bem para milhões de pessoas aqui no Brasil. Verdade. Eu gostaria também que você também escolhesse aqui, né? Eu sei que há uma lista grande de filmes, mas qual que você considera assim o mais marcante? Do que? Dos Trapalhões? Dos Trapalhões. Cara, é difícil, né? Eu falo que, sei lá, até 88 por ali eram filmes legais. 89, com aquele filme lá de 90 pra frente, Uma Escola Atrapalhada pra frente, eu acho que são filmes muito ruins dos Trapalhões, mas de 89, 88 para trás, para mim todos os filmes são espetaculares, né, cara? Eu sou muito fã dos caras, mas eu separo.
isso é uma coisa que as pessoas não entendem, apesar de ser muito fã dos Trapalhões. Tem o meu lado jornalista, o meu lado radialista, que tem que separar o seu objeto de estudo da sua paixão. Verdade. Então não é porque eu gosto deles que se cair na minha mão uma história que não é tão bonita a respeito deles, eu vou esconder isso. Né? Então, para mim, o grupo até 88, até 89 fez grandes filmes e dessa data para frente foram coisas já esquecíveis. Bom, e na televisão tem algum momento também marcante, né? Porque tinha o Trapa Clipes, né? Aqueles clipes que eles faziam, inúmeras coisas. Você tem algo de memória afetiva também, que queira recordar aqui, compartilhar com a galera? De Trapa Clipe? É, O Trapa Clipe tem uns grandes que ficaram na história, aquelas paródias do Chico Buarque, sim. né? Tem mais. Teve. Tem um monte. Teve as brincadeiras que eles fizeram com Ney Mato Grosso. A minha memória não é muito boa, não. Se você me perguntar de data, essas coisas todas, eu vou me enrolar, mas eles fizeram muitas coisas legais, eles deram muito espaço para músicos, abertura para a música popular brasileira, ajudaram a difundir a música brasileira, eles prestaram um grande serviço, inclusive, em relação a isso, né? Porque você vê hoje cada vez mais os espaços para boa música, para música, na televisão está restrito. Quando um músico é convidado, geralmente é para fazer uma prova, para participar de uma gincana. Dificilmente um grupo tem espaço para apresentar o seu trabalho. Os Trapalhões, inclusive, deram esse espaço para lá. Então não era só um programa de humor, eles usavam também a música para fazer uma brincadeira, assim como eles fizeram com a literatura também, quando adaptaram obras literárias para o cinema e tal. Então eles prestaram um grande serviço, inclusive, para a cultura não só popular brasileira, como também a literatura universal, ao adaptar obras Alibaba, Aladdin, Robin Hood para o cinema, eles permitiram que muitas pessoas que não tinham acesso a essas obras pudessem fruir esse repertório tão rico da literatura universal. Muito bem. Tem um filme que eu acho que é muito bonito e marcante também, que é o Saltimbancos, né? Os Saltimbancos é um caso quase raro de musical brasileiro logrando tanto êxito como foi o do Saltimbancos. Eu acho que aí sim, se você comparar com outros como Orfeu e tal, a obra, a adaptação dos Trapalhões, esse musical, foi, até hoje, o melhor musical feito na história do cinema brasileiro. Não teve outro filme que é desse gênero que fez tanto sucesso e foi tão bem como o Saltimbancos. Isso aí, o Saltimbancos é uma obra-prima. Isso, Verdade. você pode colocar outros filmes aí, cada um coloca sempre o seu gosto à frente e tal, mas o Saltimbancos tem que estar entre os 20 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Qualquer lista tem que estar, porque é um filme que você coloca ali os Quatro Trapalhões no seu auge, no seu esplendor artístico. Ainda tem Chico Buarque, tem um trabalho enorme de música, de trilha, de roteiro. Tem um pouco ali do J. Betão, que depois o filme foi dirigido um pouco também pelo Dedé, enfim. Foi, um, foi, uma, foi uma comunhão tão rica, de tanta fortuna, de tanta sorte, que fez desse filme um dos clássicos do cinema brasileiro. Concordo. Olha, e nessa proporção que tem o grupo, né? Eu vi uma comparação do Emílio Zurita no rádio. Ele disse que foi uma espécie de Beatles. Você concorda também? Olhando, fazendo essa analogia? Sim, eu sempre falo isso, porque
é difícil, cara, você montar uma equipe, você montar um grupo. É muito difícil. Você vê, os Rolling Stones estão aí até hoje. Quem mais? Os Beatles, foi um conjunto que, assim, os quatro se somaram, os quatro fizeram daquilo, das suas diferenças, uma unidade. A mesma coisa os Trapalhões. E eles duraram um tempo que é difícil você ficar tanto tempo junto como os Trapalhões ficaram. Foi uma amálgama, uma magia tão bonita, tão espetacular, que é difícil hoje se repetir. Você vê que quase não tem grupo de humor no Brasil. Na televisão, então, nem se fala. Você coloca lá, se você fizer qualquer outra comparação, TV Pirata não foi assim, Chico Anísio não foi assim, Jô Soares não foi assim, Cacete e Planeta tentou ser assim, mas se comparado com os Trapalhões foi muito curto. Quem mais? Pânico na TV não foi assim. Ninguém. Não tem Verdade. paralelo com o que os Trapalhões fizeram. Não tem paralelo. Um sucesso também absoluto no veículo de massa que era a televisão, né? Não havia internet também. Era uma coisa difícil, né? Porque, aliás, eu acho que assim, isso ajudou, porque a televisão era o grande veículo, assim como o rádio, mas a televisão, na época dos Trapalhões, ela já era um veículo popular. E isso ajudou a popularizar a imagem dos Trapalhões. Hoje é mais difícil fazer, mesmo que você faça um grupo espetacular, alcançar o que os Trapalhões alcançaram, porque o público ele está diluído em nichos. Está na internet, tá no Instagram, está no Twitter, está no YouTube, está na televisão, está no rádio, está uma série de coisas. E hoje, o que, que acontece? Cada pessoa fala por um nicho. Os Trapalhões não, eles Verdade. falavam para o país inteiro. Isso não era o mérito dos Trapalhões, na verdade, eles são fruto de um momento histórico no Brasil. Se fosse hoje, eles não teriam o alcance que tiveram antigamente. Talvez se eles existissem hoje, falaria com um público muito restrito, que é o público do hoje taxado como politicamente incorreto. A televisão não ia aceitar os Trapalhões. Não ia. Ia ser um grupo que ia estar na internet, talvez um streaming, qualquer coisa assim, mas ia ser uma coisa meio marginal, se fosse hoje. Naquela época, não. Era um grupo popular. Você citou também o caso da televisão, enfim, as mudanças também, né, do politicamente correto. O Viva, eu lembro que eu até fiquei meio que eufórico, né? Anunciou, vamos reprisar os Trapalhões. Só que foi já aquela fase que já era já praticamente o término, né? Faltava poucos momentos ali do Zacarias. Você acha que se reprisasse na TV a cabo, na TV a cabo não, melhor, na TV aberta, talvez sofreria uma rejeição também? Poxa, tá passando isso, não pega legal. Ah, acho que não. Na verdade, cara, essa patrulha que fica querendo lacrar, Sim, querendo até censurar, porque isso é uma forma de censura, né? Você fala, cancela, eles estavam errados, essas coisas todas. É uma minoria barulhenta, é uma minoria que a televisão o, escuta, os anunciantes escutam, não quer perder esse público. Mas assim, a grande massa, cara, não liga para isso. Ia se divertir. Se hoje passasse a reprise do momento áureo dos Trapalhões, cara, ia dar muita audiência. O Chaves até hoje não dá audiência. concordo. É Os verdade. filmes do Mazzaropi até hoje dão audiência. Mazzaropi, cara, se você for ver, tem falas ali que você fala, pô, o cara é machista, o cara foi estúpido, o cara foi isso. Mas assim, é um contexto histórico. É um contexto histórico. Ele está interpretando um personagem que naquela região, naquele momento, os caras tratavam assim as mulheres. Está errado? Tá.
Mas a gente tem que olhar como um momento histórico. A gente não pode chegar e falar assim, olha só, o, o Mazzaropi é machista. Olha, o Mussum zoou o Renato porque ele era nordestino, então ele é racista, porque o cara é do norte, não sei o quê, e ele não gosta das pessoas daquela região. Não, era uma brincadeira, uma irreverência. Os caras não eram aquilo, entendeu? Aquilo era um personagem. Então, o povo mesmo não tá nem aí para isso. Os caras querem rir, querem se divertir. Imagina, brincou com a cabeça chata do Renato Aragão. Pô, é uma brincadeira. Não cabe hoje? Não cabe. Mas você vai o quê? Você vai censurar o que os caras fizeram naquele momento lá, histórico? Não. Você tem que tem que ter um olhar mais generoso, sabe? De falar, não, foi um período no Brasil que as coisas aconteciam desse jeito. Verdade. Não vamos cancelar os caras. Hoje eles querem cancelar músicas que foram feitas, marchinhas de carnaval, Cabeleira do Zezé, é homofóbica. Não, é uma brincadeira. Agora não pode mais cantar. O cara não pode se Concordo. vestir de índio porque está ofendendo os indígenas. Não. Outro dia eu vi a notícia que a classe das enfermeiras repudiaram a foto da Bruna Marquezine vestida de Ah, enfermeira. sim, acompanhei isso. Caramba, assim, tá Uma um loucura, exagero, né? tá um exagero. Entendeu? Aí tem gente que, pô, na sua relação ali, marido e mulher, o cara pode ser algemado, não sei o quê. Então a classe policial vai falar, gente, ó, não vende mais algema em sex shop, não, porque vocês estão defendendo, a gente trabalha com isso e tal, a gente se sente ofendido. Sabe? Tá extrapolando o negócio. Tá extrapolando. Ao mesmo tempo, eu fico contente que tem muita gente que hoje combate isso. Chega e fala, não, eu vou continuar, vocês que são exagerados, não sei o quê, e, e vamos respeitar? Vamos respeitar. Mudou muita coisa, mudou. Mas assim, não vamos cancelar os caras por conta disso. Não vamos. Brincou com o Dedé, falou que isso que o Dedé era gay. Pô, é brincadeira. Verdade, concordo. E também seria algo muito interessante também se fosse reprisado na TV aberta nos áureos tempos, porque como eu posso dizer, renovar o programa, ou seja, novas gerações teriam acesso ao conteúdo, além da internet E também nem, que ajuda. e nem só isso, tem muita porcaria sendo passada hoje. É Então, os verdade. Trapalhões ia substituir muita coisa ruim que tá sendo exibida. Entendeu? Aquele É de Casa lá é um programa horrível. Podia ficar no lugar daquele programa lá. Ou no sábado à noite, né, que não tem nada, né? Sábado à noite, qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem muito programa ruim. Muito programa ruim. Então, onde eles colocassem ia fazer sucesso. O público do Chaves, o Silvio Santos muda toda a programação do SBT, joga o Chaves de manhã, depois põe à tarde, põe à noite, e o público acompanha. Acho que ia acontecer a mesma coisa com os trabalhadores. O problema todo é que, assim, que eu vejo, os trabalhadores não têm essa, hoje, uma força que o Chaves tem. O público do Chaves é um público muito fiel, muito forte, fanático, porque o pessoal do Chaves sabe trabalhar a marca. Os trapalhões já não sabem fazer isso. Se os Aí que tá a trapalhões soubessem diferença. fazer isso, ia ser um fenômeno muito parecido com o Chaves. Mas muito. Você vê, tem caneca do Chaves, tem livro do Chaves, tem camiseta, tem um monte de produto do Chaves, um monte. E já dos Trapalhões, assim, qualquer coisa que você pensa em fazer, você fica, peraí, mas será que o Renato Aragão vai querer me processar? Porque eu estou fazendo aqui um chaveiro dos Trapalhões? Então é muito difícil também isso. E o que você tem pensado também a respeito, que eu achei muito interessante, o SBT comprar os filmes, né? Isso gera uma margem de expectativa também, se possivelmente vai que o Silvio Santos se surpreende com o programa. Tem essa possibilidade, no seu ver? Na verdade é o seguinte, o programa de 77 em diante pertence à Globo, né? Era veiculado, o SBT não vai comprar nada aqui, era da Globo e vai passar no SBT porque é uma coisa produzida pela Globo. Os filmes não, era uma coisa independente da televisão. Ah, Foi por isso entendi. que ele comprou. Então ele comprou diretamente da distribuidora, tal. Inclusive o nome lá que ele colocou, Sessão Renato Aragão, eu acho um nome lamentável.
porque está Hum, anulando os outros três. Né? Quer verdade. dizer, não são os Trapalhões. Para o SBT só existe Renato Aragão. Não tem Mussum, não tem Dedé, não tem Zacarias. Ah, mas é direito de imagem. Meu, então inventa outro nome. Sessão Quarteto, Fantástico, Sessão Trapalhadas, faz qualquer outra coisa. Não põe só o nome de um. Que isso dá margem para falar, ué, vem cá, você está anulando os outros três? Só existe o Renato Aragão? E começa a gerar o quê? Antipatia, boataria. Ah, mas pô, foi o Renato que quer, não sei o quê. Ao mesmo tempo, eu acho a iniciativa inteligente do Silvio Santos, porque está dando boa audiência esses filmes, o público gosta, é até uma resposta, dizer, ó, pô, os caras estão vivos, os caras são atuais, passa o filme que a gente vai assistir, porque os Trapalhões fazem parte da nossa história. Bom, falando também dessa situação, né, da SBT passar os filmes, isso meio que não mata aquela vontade lá do passado do Silvio Santos ter o grupo, mas em forma agora, no mínimo que sobra é reprisar filmes, né? Mas ele teve essa vontade também, né? Muita. Ele tentou várias vezes, várias. Não conseguiu, porque, principalmente o Renato, ele não tinha, talvez, a coragem de trocar a Globo pela SBT. Até no período lá que o programa ficou cambaleando e tal, década de 90, entre 90 e 95, ficou aquele negócio lá, Silvio Santos oferecendo muito dinheiro entre 90 e 95, tô falando. E ele não foi, porque ele não queria trocar a segurança que ele tinha na Globo, a Globo naquele período era um outro a Globo do que é hoje, que segurava o artista, pagava o artista mesmo sem trabalhar e tal. E ele não quis se aventurar no SBT, mas o Silvio Santos sempre tentou trazer o grupo para a empresa dele. E também tem uma história também que ele tinha um sonho, né, uma vontade de colocar ele e o Kiko, né, o Vilargrã, né? Tem essa história também? É, isso quem conta é o Dedé, né? Que era uma coisa que talvez fosse fazer, mas não fosse dos Trapalhões. Isso já foi um pouco, essa ideia foi um pouco mais adiante, assim, foi, sei lá, nos anos final dos 90 para 2000, uma coisa assim, que pode ser que tenha pensado isso, tal, mas ia ser inusitado, né? Ia ser divertido ver como que ia ser duas figuras lendárias trabalharem juntos. Verdade, a gente teve até um reencontro também, um encontro, na verdade, entre o Dedé e o Kiko. Eu falei, nossa, ícones de infância, né? Ídolos de infância. É um negócio meio É, que mexe com você, né? o Dedé conta essa história, né, que foi no Comic Con, né, uma coisa assim, que o Kiko foi no camarim dele, né, pediu uma foto e tal, falou que era o trapalhão predileto dele. São histórias do Dedé. É, então é isso. Muito bom. Agora, a ideia do documentário, livros, surgiu como? Fazer essa pesquisa, levantar as histórias. Como foi a iniciativa? É, o, eu estava trabalhando no Sesc nesse Sim. período, fazendo lá produção cultural, essas coisas todas, trabalhando com shows, teatro, exposições e tal. Trabalhava muito lá, muito mesmo. Ao mesmo tempo, sobrava muito tempo, mesmo assim. Que é aquela coisa de você bater o cartão num horário e sair no outro. E aí você sabe que hoje as coisas estão mudando no mercado de trabalho. Não tem essa de ficar preso no lugar de tal horário até tal horário. Né? Você consegue produzir, às vezes, em uma hora, em duas, em três, você não precisa estar lá o tempo todo ali. Isso tem mudado muito. E que bom que tem mudado, porque a relação de trabalho é uma outra coisa. Ainda mais que você trabalha com cultura, tal, você não tem que exercer uma carga horária como se fosse um bancário, um operário. Mas eu me sentia meio assim lá, meio um operário, porque você tinha que bater o cartão à uma e sair às 10 da noite. Mesmo trabalhando muito, sobrava muito tempo. E eu, nesse tempo livre, eu cheguei a fazer um blog de cinema, que durou 10 anos, ganhei vários prêmios, fui jurado em festival, essas coisas todas. E ainda sentia a necessidade de fazer mais coisas.
e eu comecei a escrever livros ali. Então, eu lancei comecei a escrever um sobre o roteirista do Zé do Caixão, o Rubens Francisco Luquete. Também comecei a escrever dos Trapalhões. Que eu fazia? Eu pegava, anotava o nome dos caras que trabalhavam com eles e ia atrás deles pelas redes sociais. Naquela época, eu acho que não tinha ainda Instagram. Acho que não. Pelo Eu Facebook, tinha, no caso? eu tinha o Facebook. Então eu ia pelo Facebook, tentava localizar, achava e queria entender como que funcionava aquela máquina de produzir filmes, tal. Eu comecei a conversar com eletricista, contra-regra, câmeras, um monte de gente, mas com o intuito de fazer dessa pesquisa a minha tese de mestrado. Quando eu saí do SESC, eu fui para uma editora. Começamos a lançar livros lá. Essa editora, o dono dessa editora foi no lançamento do meu livro do Luquete. Esse livro do Luquete foi meu segundo lançamento. Saiu uma, saiu uma resenha na Folha de São Paulo dando nota máxima para o livro. Nossa, Tem até moldurado isso, porque a Folha de São Paulo, para abrir incrível. alguma coisa, é difícil. Então eu falei, pô, os caras me deram nota máxima nisso. E no dia do lançamento desse livro, o dono dessa editora foi. Gostou de mim e tal, não sei o quê. Falei, pô, vamos fazer coisa junto. A gente criou um selo chamado Caso Cinema Brasileiro. Lançamos livros, principalmente do pessoal da Boca do Lixo. Um desses livros foi um meu, sobre uma atriz chamada Vanessa Alves. E aí chegou no momento que o dono dessa editora falou assim, eu preciso de um livro que faça sucesso, para vender bastante e tal. Esses livros todos da Boca faziam, mas tinha uma tiragem pequena e era para um público específico. Eu falei, não, eu quero alguma coisa para deixar minha editora conhecida, etc e tal. Daí eu falei para ele, ó, tem uma pesquisa dos Trapalhões, se quiser a gente transforma isso num livro. Ele falou, puta, Trapalhões, não sei o que e tal, vamos fazer. E aí fizemos esse livro, lançou, esse livro deu uma repercussão gigantesca. Eu fui no De Noite com o Dedé Santana para lançar esse livro. Lembra, Lançamos acompanhei. ele em São Paulo, lançamos no Rio, fui no Ronivon, fui em um monte de lugar, saiu em um monte de lugar. Esse livro depois gerou outros frutos, de outros convites, de outros trabalhos para fazer. E a partir daí, a partir desse lançamento desse livro, de Cinco Trapalhões, por isso que eu falo que esse é uma tão importante na minha vida, porque eles mudaram a minha vida. O lançamento desse livro mudou completamente. A partir daí, eu comecei a ter um nome no mercado, ser respeitado na área. O meu nome ficou muito, de forma até umbilical, ligado aos Trapalhões. Você coloca no Google Trapalhões, às vezes vem o meu nome associado. Você põe meu nome, vem do lado Trapalhões, uma coisa muito louca. Aí no ano seguinte eu lancei um sobre as histórias em quadrinhos dos Trapalhões. Isso foi em 2017. Em 2018 eu comecei a produzir esse documentário. Então 18, 19, 20, 21, eu tô nessa luta aí para lançar o filme. Entretanto, entre 17 e 21, eu escrevi mais um, que eu vou lançar esse ano, sobre os Trapalhões. Então, é uma coisa assim, que hoje, vamos lá, eu faço uma entrevista de emprego. O cara fala, puto, o Rafael dos Trapalhões, sabe? Uhum. Ah, o Rafael dos Trapalhões, então tudo assim, Associação Rafael dos imediata. Trapalhões. Eu lancei em 2020 um livro sobre o São Paulo, ninguém fala Rafael que lançou o livro do São Paulo, sabe? Normalmente você vai, o Rafael, o cara do Primeiro dos Trapalhões é o cara que lançou o livro dos Trapalhões. Então já está muito. Que para mim é uma honra, porque Um é um troféu, livro né? que eu gosto muito. Eu gosto muito. Agora, como é que aconteceu o primeiro encontro entre você e o Renato Aragão? Como é que foi? O primeiro e até o momento o único encontro entre nós É, dois foi na produção desse livro aí, O Cinema dos Trapalhões. Eu tinha entrevistado todo mundo, faltava o Renato. E aí uma sobrinha dele que fez essa ponte entre nós dois, e eu fui na casa dele, entrevistar ele, foi um dia incrível para mim, uma entrevista
fantástica, marcante, momento histórico. Inclusive, no final do ano passado, eu publiquei as fotos desse encontro, onde eu escrevi, quando eu publiquei essas fotos, eu escrevi uma carta aberta ao Renato Aragão, falando da importância dele, do grupo dele na minha vida, e pedindo paz, pedindo para a gente se entender. Assim, eu não quero arrebentar com a vida dele, não, ao contrário, eu quero lançar o filme. E o filme não tem coisas boas a respeito dele? Não tem, mas assim, meu, e daí? Isso não torna o cara menor, ao contrário, eu acho que vai fazer dele uma. Eu acho que vai fazer até bem para a imagem dele, Humanizar, sabe? no caso, né? Vai ser uma coisa que vai trazer ele próximo do público. Pô, o Renato é gente igual a gente, sabe? É um cara que pisa na bola igual a gente, que tem os momentos de glória, mas também tem os momentos ruins. Ele é como a gente. Pô, que legal. Bom, tem uma pergunta aqui, eu vou ler, olha só. Raifra, vamos lá. Pergunte ao Rafael, por que o Renato tem pouquíssimo engajamento nas redes sociais? Eu estava vendo o seu perfil no Instagram, poucos comentários e visualizações. Isso é sinal de rejeição? Cara, sinceramente, de verdade, eu sigo o Renato, mas não acompanho, cara, as postagens dele, até porque, assim, tenho muita preguiça de ver o conteúdo dele. É um conteúdo que eu não gosto, é um conteúdo que eu desprezo, são coisas ridículas que ele posta lá. Então eu nunca fiz um estudo disso, assim, quantas curtidas tem, comentários, essas coisas todas, porque, sinceramente, não traz nada. Eu acho assim, é uma coisa meio que, como é que eu posso definir, né? Eu respeito muito, né? Enfim, fez parte da minha infância, mas algo muito louco, sabe? Parece que tá numa bolha. Não, não sai daqui, você tem que viver aqui, não pode pisar o pé para lá. É claro, o cara fez muito dinheiro, fez uma fama absurda, tem fama até hoje. Mas isso não cria uma ilusão meio que artificial? O Rafinha Bastos, né, que acho que fez uma brincadeira uma vez, que foi inclusive processado pelo Renato por isso, falando que ele estava em cativeiro, né, porque você for ver todos os vídeos que ele faz, é sempre o mesmo Sempre cenário, em é na casa casa. dele. É, sei lá, quem sou eu para falar da vida dele, mas se ele está feliz assim, que seja, que seja feliz, né? Bom, é ao contrário do Dedé, né? Que tá super ativa, né? Já passou dos 80, né? Mas o cara tem muita longevidade, né? Vitalidade, tá sempre viajando. Mas cada um tem a sua Exato, forma, né? Também. Não podemos assim exato. julgar. O Dedé é um cara que tá na luta, tá na batalha, né? Faz, você vê, um cara inquieto, ele tava no teatro, agora tá fazendo circo, vai em podcast, se expõe, fala, interage. E se você for ver, talvez fosse como ele era hoje. Opa, cara. A imagem que o Dedé tem hoje é muito melhor do que a que ele tinha quando estava com 5 anos. Por tudo isso, por ser um cara que conversa com todo mundo, dá entrevista, faz participação especial, trabalha com novos cineastas, faz teatro, faz circo, é pau pra toda obra. Então, eu acho que o Dedé hoje tem uma imagem que talvez na época dos Trapalhões não tinha, sabe? É um cara muito querido, muito amável, muito idolatrado. Você vê onde ele vai, as pessoas falam com ele com uma extrema reverência, o que é bacana, o que é bonito, porque o Dedé merece isso. É algo muito, assim, humano, né? Da parte dele, né? A gente vê, assim, é emocionante.
Eu nunca tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, mas assim, vendo ele no podcast, enfim, é a vontade, né? De estar lá, É, quero e manter tem o uma coisa, contato. que ele falou outro dia, cara, que aquilo me marcou, né? Você falou dessa questão do Kiko, que ele falou, pô, quando o Kiko queria tirar uma foto comigo, não, eu falei, não, eu que vou lá tirar com ele, porque eu sou fã dele. Ele falou, puta, a partir daí eu entendi a relação, como é importante para um fã estar próximo com o seu ídolo. Então, quando ele tirou a foto com o cara, sei lá, pode durar 5 segundos aquela foto. Pro Dedé não é nada, mas para aquele cara que tirou a foto com o Dedé, aquilo pode marcar o resto da vida dele. O cara pode pegar essa foto, mandar para todos os seus amigos com muito orgulho, falar com quem eu encontrei, ó, o Dedé. O cara pode fazer um porta-retrato daquilo, pode fazer um protetor de tela daquilo. Ele nunca vai esquecer esses 5 segundos ao lado dele. Nunca. E aí o Dedé fala assim, ó, eu nunca trato mal um fã, porque eu sei que é difícil você se tornar ídolo. O Brasil despreza a história, mas tem caras que se mantêm aí, e o Dedé é um cara que ele consegue cultivar os fãs, Incrível. porque ele não trata mal as pessoas. É um cara super bacana, super solícito, então ele tira foto, conversa, ele grava vídeo. E para isso, para ele não é nada, às vezes até é uma exceção de saco, mas para o cara que está recebendo aquilo, é uma coisa que vai marcar a vida toda dele. Concordo Então você tem que plenamente. ter muito cuidado com o outro. O Renato já não tem esse comportamento, né? Ele não é um cara que circula, um cara que se expõe, ele fica muito na dele. E aí causa essa sensação de ser um cara arrogante e tal. Você disse também que isso deve ser também muito por conta da tal assessoria que ele tem. É, também pode ser isso que colabora também a virar uma bola de neve? Assessoria com todas as aspas do mundo, porque aquilo não é uma assessoria. Aquilo é uma bola de ferro destruindo a sua imagem. Porque o trabalho ruim que fazem com o cara. Muito trabalho ruim. Como pode um cara como o Renato Aragão, se você coloca uma notícia aí qualquer, faz isso um dia no seu Instagram, coloca uma foto, uma notícia do Renato aí na sua página, Nossa. você vê os comentários, as pessoas, a maioria detona o cara. E por quê? Não sei. Sinceramente, não sei de onde vem tanta raiva, tanto ódio que as pessoas têm dele. Por quê? Será que é porque ele se coloca de uma maneira errada? Será porque ele é inacessível e passa uma imagem de arrogância? Será que ele não vem a público e desmente certos boatos a respeito dele? Tipo, mandou o manobrista, pediu pro cara lá do shopping mandar o manobrista embora. Ele é um cara que tinha que estar em contato com o público, fazer live, um podcast, receber as pessoas. Ó, vem cá, aquilo lá que o Rafael disse é mentira. Eu não sou assim, não. Mas à medida que ele fica calado, que não fala, que não rebate e não presta homenagem aos amigos, porque tem muito programa de televisão que faz homenagem ao, sei lá, ao Dedé, ele não grava um depoimento para falar do Dedé. E as pessoas percebem isso. Falou, falta o Renato Aragão aqui. Verdade. No Persona em E Foco, né? aí, Aquele programa que você pessoal, participou. esse é o exemplo. Eu fui perguntar, falei, vem cá, mas faltou o Renato aí. Falei, não, a gente entrou em contato com o cara, ele não quis. Poxa, o que custava? Então, esse tipo de coisa causa um desgaste na imagem. E a assessoria dele dirige e fala, não faz isso, cara, não, tudo bem. Você vai perder 2 minutos, mas você não vai ter dor de cabeça. Pode até Verdade. falar, você está com bronca dele? Tudo bem, esquece. Você não é ator, não é comediante? Eu vou ligar a câmera aqui, gravo um depoimento qualquer e a gente está livre disso. Simples. Ó, o Thiago quer te entrevistar. Recebe o cara lá, tem um público legal, tal, fala com ele. Vai fazer bem, você vai atrair um público novo. Ah, tá bom, beleza, eu vou. Mas não, rejeita todos os pedidos de entrevista, não aceita
homenagens, o Praça é Nossa quis convidar o cara lá, ele não vai. Aí o Carlos Alberto, não, é porque ele está com uma certa idade. Ué, ele tem a mesma idade que o Carlos Alberto. Verdade. Né? Você acha o quê? Que o SBT não ia alugar um jatinho para ele, para vir para São Paulo para gravar e voltar? Você acha que não? Uma coisa tão simples, né? Você acha que o Silvio Santos não ia receber ele na porta lá? Vamos supor, sem pandemia, um mundo normal. Porra, o cara vinha lá, o Silvio Santos ia receber ele na porta do SBT. Você pode ter certeza disso. Pô, Renato, Concordo. que legal você vir aqui na SBT gravar com a Praça Nossa, cara, obrigado tal. E pra ele não custa nada. O Carlos Alberto ajudou muito na carreira. Então, só esse tipo de coisa que acaba atrapalhando a construção da imagem. Quando Verdade. faz documentário, ó, você não pode fazer o documentário, ó, quero ver as imagens, não vou falar dele, o cara não vai estragar. O que é isso? Que é muito aquela questão da gente ver também um certo protagonismo, né? Para mim, Arrogância. só para mim. Arrogância, sabe? Arrogância. Só ele esquece o resto. Não é assim. Que seria algo muito lindo. Por exemplo, eu pude ver, né? Eu creio que você também deve ter acompanhado. Uma das coisas mais bacanas e geniais foi o Tom Cavalcante na Praça é Nossa. Eu acho que foi um especial de 60 anos de carreira do Carlos Alberto. Aí foi o Tom. Eu achei genial. Caramba, João Canabrava na praça. Imagina o Didi. Que maravilhoso É. seria, né? Poxa, Você sabe que. É, você sabe que a Praça é Nossa é um programa que também eu torço para alguém um dia faça um documentário que merece ser registrado essa história deles. Porque é um programa também super antigo. Levou, cara, quase mais de uma centena de humoristas, um monte de gente passou por lá. Costinha, Golias, Lafon, tanta Rony gente bacana, Rios. Rony Rio e tantos outros, também merece um documentário. E aí você fala, pô, faltou o Renato. Ele participa, né? Se o Mussum e Zacarias estivessem vivos, certeza que fariam também participação na praça e tal. Até se fosse, eu falo, pô, o cara, uma honra, um programa com essa história, tanta gente bacana que passou lá, eu participar disso, eu me sentiria lisonjeado, homenageado com a lembrança. Ele já recusa. Bom, você citou aqui, só pegando o gancho aqui, da questão do Mussum e Zacarias. É claro, o sucesso do programa se dá aos quatro, né, realizando. É um conjunto, né? Tudo uma construção, uma peça. Mas por qual razão que o povo sempre fala, qual dos os trapalhões que você mais gosta? É sempre o Mussum e o Zacarias. Por qual razão? Você acha assim, na sua Ah, opinião? eu acho que tem uma questão também do, do brasileiro, assim, o cara que é mais escanteado, o pessoal tem um olhar generoso, sabe? O pessoal, por exemplo, vamos pro futebol. Por que que as pessoas têm tanta idolatria pelo Garrincha? Puto, o cara sofreu pra caramba, tal. O Pelé sobrepujou a imagem do Garrincha, tal. Por que que o Pelé não é tão idolatrado? O Pelé não é, cara, o Pelé não é tão idolatrado quanto o Maradona na Argentina. Tem muita gente que aqui no Brasil odeia o Pelé, um monte de gente. Por quê? O Pelé tem uma história retinha, tá? Tem o caso da filha, tal, mas assim, é uma história retinha. O Garrincha é um cara que, porra, tropeçou, não sei o quê. Então, o que ele fala, esse cara sofreu, não sei o quê. O pessoal gosta. A mesma coisa, eu acho que foi com o Mussum e o Zacarias. Já na época que eles estavam, muita gente gostava mais do Zacarias, do Mussum, do que do próprio Renato. O Renato tinha um fã enorme, um clube enorme. Mas tinha muita gente que tinha como predileção o Zacarias e o Mussum. O Dedé era meio escanteado. Eu acho que a morte do Zacarias e do Mussum também ajudou a
a criar uma imagem mítica dos dois. A morte muitas vezes ajuda. O Raul Seixas, por exemplo, quando ele morreu, era um cara. O pessoal ria dele, porque ele estava encontrado bêbado, largado, estava esquecido praticamente. Raul morreu, virou uma coisa mítica, Uma é uma lenda. coisa, uma lenda. Então tem uma série de fatores que fazem, né? O Mussum hoje virou uma figura cult. Tem cerveja, tem meme, tem camiseta, tem uma série de coisas. A imagem do Mussum hoje é mais forte do que na época que ele estava vivo. Verdade. O Zacarias não teve esse hype de, vamos fazer uma camiseta, vamos fazer isso. E o Renato dificilmente vai ter, eu acho. O Dedé, então, nem se fala. Então, esse tipo de coisa ajuda a criar uma atmosfera de fato. Esses caras eram brilhantes, tal. Até que o último o documentário que eu vi do Mussum, criaram uma imagem que ele era um ativista racial, enfim, era uma coisa que assim criaram essa fantasia. O Mussum não era nada disso. Então, cria-se agora uma série de coisas para falar, o cara foi maior do que ele realmente foi, entendeu? Tem tudo Perfeito. isso. A fantasia e a imaginação. Bom, aqui o Igor está apontando uma das razões, né? Saudade, saudosismo, isso que leva a tudo, né? Uma junção de coisas. Também. E também é interessante você falar do poder, né? Essa coisa mítica que o Mussum tem, o Zacarias também, mas mais pro lado do Mussum, que ontem eu fui no mercado, acho que foi ontem de ontem. Aí sabe o que eu me deparei? Adivinha? Com uma cerveja, Ah, a marca Cacildes. Cacildes. E com o rosto do Mussum, cerveja Cacildes. Eu falei, que genial, cara. Como é que pode, né? É o que eu te falei. Isso sim é uma assessoria. Você cria uma cerveja, eu tenho a camiseta do Mussum, da reserva, né? Tem memes, tem uma série de coisas no Mussum. O Mussum fez até propaganda com imagens antigas de um carro, se eu não me engano. Enfim, são enormes. A família soube trabalhar bem a imagem dele. Eu acho que os Trapalhões podiam ter essa força. Só não tem por conta desse medo todo de ser processado, de o cara quebrar por conta de um processo. E também é uma curiosidade que eu tenho, havia também essa questão do ego, por exemplo, a piada melhor tem que ficar comigo, a melhor cena tem que ficar comigo, porque eu não quero que o outro brilhe. Tinha também esses lances também? Tinha, isso tinha e está no documentário. Mas por qual A razão Ferrugem. se todos estavam ali, né? Todos eram estrelas? Isso que eu me Não, pergunto na às verdade, vezes, né? na nossa cabeça, mas na cabeça dele, não. Ele tinha que ter a melhor piada, ele tinha que ser o cara mais engraçado, tinha o maior destaque. É igual uma novela. Tem o protagonista, tem o elenco secundário, tem os figurantes. É tipo isso. Ele queria ser sempre o protagonista. E para ser o protagonista de um grupo de humor, você tem que estar sempre com as melhores piadas, aparecer no momento certo, dar o desfecho certo, no momento exato. Enfim, o nome ser um pouco maior no cartaz, o rosto também, essas coisas todas, porque é o líder do grupo, é o cara que manda, tal. O Dedé fala sempre isso, que ele era o escalo dos Trapalhões, na verdade ele era, mas os outros três também eram escalas do Renato Aragão. O Renato nunca foi escala de ninguém, mas Dedé, Mussum e Zacarias eram escalas do Renato. Era, concordo perfeitamente. Mas ali era o tempero da coisa, porque havia também a questão do. Cada um era direcionado a um estado também, né? Por exemplo, o Renato Aragão, Mas, Ceará, o Zacarias Mineiro. Então cada mas um não, fazia uma junção ali, né? sim, nesse aspecto sim, mas a questão do protagonismo não tem relação com isso, na verdade, tem relação com o ego, né?
do Renato de ser o cara do grupo, de ser o cara que fala, ó, daqui para mim que tem que aparecer mais, tem que ter os melhores desfechos, tem que ter o, o punch, tem que ter uma série de coisas que é dele ali e ele tem que solar, tem que brilhar, e os outros três fazem a base ali para ele. Tanto é que muitas vezes tem uma coisa que, não sei se tem, acho que teve mais gente que falou disso. Falou, pô, eu assistia os Trapalhões, mas cansava de sempre o Renato se dar bem nas piadas. Tá? Era uma coisa, às vezes, até previsível. Eu assistia com meu pai e meu pai falava, ó, o Renato vai se dar bem. Era uma coisa previsível que acontecia, mas não deixava de ser engraçado. Né? Ele não dava muita abertura para os outros três brilharem, não. Bom, também tem o dia que ele se tocou também, né? Que sem os três ele não é nada também, né? Que foi até a história que você conta, que o Beto Carreiro foi muito importante para juntar o grupo também. É, na época da separação, Sim. entre 83 e 84, foi o Beto Carreiro, né, que era uma espécie de assessor, de empresário informal. Quem está tocando aí? Opa, mas continue. Um, um assessor, empresário informal dos Trapalhões, que conseguiu fazer com que os quatro, que parecia quase impossível, né, se reaproximassem após aquela trágica separação. E tem a história que ele marcou, mas sem também falar diretamente com todos, né? Ele teve muita argúcia, né, porque eles estavam brigados, Renato Aragão de um lado, Dedé Mussum e Zacarias do outro, fizeram aqueles filmes lá para competir com o outro, e aí ele, para reunir, que ele achava, todo mundo achava que estava impossível aquilo, né, e como uma briga, quanto mais tempo fica sem se falar, pior fica, né? E aí ele viu que ele armou isso de ligar para cada um, naquela época não tinha celular, não tinha nada, então ele ligou, falou, vem almoçar comigo nesse restaurante, nesse horário, nesse dia. E fez a mesma coisa com os outros três. E aí chegou no dia e no horário que ele combinou, os quatro se olharam assim, choraram. E falou, meu, ó, não tem que ficar brigando, tá? Vamos fazer as pazes. E o grupo se ajustou ali, colocou o que estava incomodando cada um e tal, e voltaram. Mas eu tenho a certa impressão que, enfim, havia uma amizade que é entre aspas, né? Não via muito assim, eu um modo de ver, né? Não via muito assim aquele, pô, é meu brother. É mais pro lado do, se não me engano, era a amizade entre o Dedé e o Mussum, né? De fato. Esses eram os grandes amigos. O Zacarias era um cara mais introspectivo, né? Ficava mais na dele. E o Renato estava num outro universo, né? Tanto é que o Dedé conta essa história aqui. Comprou uma casa para ele e comprou uma outra para o Mussum morar perto dele, porque os dois não se desgrudavam. Nossa, incrível. Super parceiros. É. Bom, vou abrir aqui o balãozinho, tem algumas perguntinhas. Deixa eu ver. Vamos lá. Igor, qual a sua visão sobre o SWAT que tinha do Renato no Provocações? Ele disse que saiu brigado. Sobre o que ele vem dizendo? Entendi. Qual a visão? É. Qual a visão? O Stuart, na verdade. Ah, Adriano Stuart. Stuart. Tô meio que. Beleza. Qual a sua Na visão verdade, sobre o Stuart? Isso. eu assisti essa entrevista e o que deu a entender naquela entrevista é a questão do temperamento do Renato, né? Que Sim. não, que não bateu mais com dele. O Carlos Alberto também falou isso esses dias, né? Que saiu dos Trapalhões por conta disso, que o sucesso subiu a cabeça do Renato e o Renato já não trabalhava, já não tinha a mesma alma, o mesmo espírito que ele tinha antes do sucesso. O sucesso modificou.
o Renato. Aquela coisa que ficou intocável, né? Ele fala isso, fala no podcast do É, Vilela. ela ficou arrogante. Ele falou, pô, eu cheguei agora, eu era parceiro dele, trabalhava com ele, e o Carlos Alberto ajudou muito, né? A abertura pro. Eles chegaram a trabalhar na Praça da Alegria, que era antes da Verdade. Praça é Nossa. E aí o Renato, depois que ficou rico, fez sucesso, ele colocou uma placa no camarim falando para bater antes de entrar. Pô, eu Nossa, que tava com surreal. esse cara na ruim, agora tem que fazer isso. Aí ele decidiu sair dos Trapalhões. A mesma coisa foi com o Sturt, né? Nessa entrevista aí, o que deu a entender foi isso. Ele saiu por conta do temperamento do Renato Aragão. É que o Igor botou o nome agora, Adriano Sturt. Ah, foi É, um porque grande diretor. eu li SWAT aqui porque tá ligado sem querer, né? É, a pergunta que eu ia fazer. Eu lembro que eu me perguntava quando eu era criança, ou melhor, adolescente, o porquê o Didi não aparecia no filme SWAT que eles fizeram, né? Um filme que, digamos de passagem, que eu achei genial, muito bem elaborado. Era a briga? Havia a Ah, briga também? a produção foi nessa briga aí. Por isso que um aparece no filme do outro. Nossa, surreal. Então havia uma concorrência, então, naquela época ali. Eles fizeram Atrapalhando a SWAT para concorrer com a Arca de Noé do Renato Aragão. Nossa. E o Para resultado, mostrar, para mostrar pro Renato que não precisava dele. E o Renato fez a Arca de Noé para mostrar que não precisava deles, entendeu? Era uma competição entre dois filmes. Mas o Atrapalhando a SWAT é muito melhor que a Arca de Noé. eu concordo plenamente, porque havia um roteiro ali, havia uma construção, né? Helicópteros. Nossa, show de bola. É. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Perguntas. O pessoal está enviando algumas aqui. Vamos lá. Você tem algum caso, um caos no Caos. caso, um caos sobre o especial 25 anos dos Trapalhões? Pergunta do Igor. Cara, dele não. Não, não tem nenhum, não. Que eu me lembre, não. Bem, agora eu tenho aqui uma pergunta aqui. É verdade, enfim, aquela famosa história que circula até hoje do Renato Aragão não se chamar de Didi. Ele disse que foi ele falou isso para o empregado. Isso é boato ou é real isso? É real. É real e a gente tem um depoimento que fala isso. Nossa, vai estar lá no documentário. Eita, vai ser quente, É, hein? o Dedé esses dias falou, eu fico com raiva quando falam que o Renato não gosta de ser chamado de Didi, porque não é verdade e tal. Não, o Renato não gosta de ser chamado. Nossa, A que gente tem surreal. isso. Isso. Porque uma coisa é a Angélica chamar ele de Didi. Ele não vai chegar solando nela. Uma coisa é você, eu, na rua, falar, e aí, Didi? Nossa. É outra coisa. E assim, eu penso, né, você mencionou até no podcast, daquela situação do Rafinha, ele foi lá, processou. Se ele fosse um pouquinho mais Didi na vida real, as coisas seriam mais fáceis para ele, né? Porque eu amo o Didi, né? O Renato Aragão já é meio complicado, né? É o que eu falo isso também. Ele tinha que ser mais Didi e menos Renato Aragão. Enfim, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Estamos aqui no momento final. É, já é uma curiosidade. Zacarias é filho do Carlos Dias? A Maria fazendo Ah, pergunta. essa pergunta é. Não, na verdade ele fala que é o contrário. Esse, o Carlos Dias disse que o Zacarias é pai dele. Mas aí é uma coisa que você tem que entrevistar o psiquiatra, tá? Bom, a Roberta estava fazendo aqui uma menção ao documentário que ela acha que deve estar maravilhoso o documentário. Ah, vai ficar, viu? É Roberta o nome dela? Roberta. Então, vai ficar. A gente vai lançar esse ano, se tudo der certo. Então, mas esse ano há alguma previsão de mês aí? Tem algo É aí? esse ano, porque o que acontece? Pô, Brasil doido, né, cara? A gente não consegue fazer planejamento, porque
que a gente acha que é uma coisa hoje, amanhã pode não ser. Não está assim as coisas hoje? Hum, Você vai dormir, o arroz está R$ 10, você acorda, está 12. Assim como a gasolina, assim como a carne, assim como uma série de coisas. É um país instável, um país doido, onde qualquer coisa que a gente faça. Isso não estou falando só desse governo, de todos, né? É uma loucura. Qualquer coisa que a gente faz no Brasil, você pode considerar um milagre, porque as coisas são, no Brasil, as coisas são feitas para não serem feitas, né? verdade. Qualquer coisa que aconteceu alguma coisa na sua rua aí, abriu a rua, quebrou, fez um buraco. Você liga lá na prefeitura, cara, demora que o cara vai lá para tampar o buraco, tá? É tudo muito difícil. Qualquer coisa que você faça no Brasil é muito difícil. Mas a gente está com muita esperança de lançar esse ano, não sei se a gente vai lançar esse ano. Eu falo que é o documentário mais aguardado de todos os tempos, mais falado, é um documentário que não existe. A gente está falando sobre uma coisa que a gente não viu. Você não viu, eu não vi, ninguém que participou da live aí viu. Mas gera essa curiosidade pela força dos Trapalhões. Os Trapalhões é uma coisa que tem uma força muito grande até hoje. É um fenômeno. E, e eu sei da expectativa que está sendo criada, está sendo gerada. É uma responsabilidade enorme que a gente está carregando, né? Porque você vê ela falando aí, espero que seja sensacional. Já pensou se a gente entrega uma coisa que, fala, pô, prometeu tanto e não. Mas a gente está com muita garra, com muita força de vontade, com sangue nos olhos, para fazer uma coisa marcante, para agradar os fãs, mas os fãs maduros, né? Não aqueles fãs que, estragou minha infância, que o Renato. Não, você tem que saber que o seu ídolo pode cometer erro, pode ter derrapadas. É normal, quem nunca? Concordo. Então, quem tiver maturidade, assistir, vai ser bacana. Quem não tiver, chora depois na rede social aí, como tem muito chorando já. Enfim, né? O intuito é humanizar, não fantasiar. Exato. Né? Os caras. Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Concordo, A vida é isso. plenamente. Se você fizer um documentário a meu respeito, vai ter um monte de coisa também. Ué, a vida como ela é. Vamos lá. Qual que é o problema? Você erra, você aprende, você. Aqui, né? Pergunta do Então, Igor. eu entrevistei o Del Rangel. Del Rangel é parente do Renato. Era, né? Parente, faleceu, acho que ano passado. Ele me deu uma entrevista em 2016, uma série que eu fiz para uma TV, chamada TV Cidade. E para o meu livro O Cinema dos Trapalhões também ele me deu uma entrevista espetacular. Mas aí eu não queria repetir os nomes. Por isso que eu optei por fazer coisas diferentes, nomes diferentes para o documentário. Então eu não quis entrevistar o Del porque eu acho que a contribuição dele, tanto para o meu livro quanto para essa série na TV Cidade lá de Osasco, foram suficientes. No total, foram quantas pessoas que foram entrevistadas e foi uma média de quantos meses ou anos que demorou aí para chegar ao veredito aí? O livro, O Cinema dos Trapalhões, foram 132 pessoas. Nossa, Isso muita gente. durante. Eu sou ruim de data, não sei se é 8 ou 4 anos, não sei. Agora eu não lembro. Das histórias em quadrinhos, acho que foram umas 30 por aí, de pessoas que trabalham na produção dos quadrinhos e tal. E já esse do filme, se eu não me engano, foram 66 pessoas. Incrível. Pouco, eu repeti pouquíssimo. Peguei gente diferente para falar tal, e os que eu repeti me contaram outras histórias tal, que não são mera repetição do que foram faladas no livro e tal. E esse livro que eu tô querendo, que eu vou lançar esse ano, que eu chamo de biografia em primeira pessoa, é um livro que eles mesmos vão contar a história deles. Então não é tipo, eu ouvi falar, não. É o Renato falando, é o Dedé falando, porque eu peguei as matérias, todas as matérias que saíram dos Trapalhões, peguei as aspas,
Então, por exemplo, um depoimento em 1976 sobre a chegada do Mussum, sei lá. Então eu pego lá e ponho essa aspa na íntegra, coloco o ano, o veículo e o contexto daquilo, sabe? Por isso que eu chamo de biografia em primeira pessoa. Muito bom. Esse livro, esse livro foram 4 anos de trabalho assim, maluco, sabe? Foram quase 4.000 documentos que eu li a respeito deles. Para Nossa, chegar nesse livro acordava, que deu. acordava, via Trapalhões, dormia, via Trapalhões. Eu vou te falar, eu entreguei o original dia 31 de dezembro do ano passado, pra você ter uma ideia. Então, assim, não teve Natal, não teve virada, deu foco total. Pá, 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 pá. Maratona. Deu, o original tem mais, acho que de 500 páginas, por aí. Nossa, haja trabalho, hein? Enfim, haverá recompensas. Tudo tem É, essa recompensa, né? E a recompensa que você tem, cara, é pelo trabalho que você faz, que é magnífico. E eu fico muito, digo novamente, lisonjeado, porque eu passei a conhecer seu trabalho através pelos podcasts, mais pelos podcasts, já havia acompanhado a sua entrevista com o Dedé no Danilo Gentili, mas agora nessa onda de overdose aí, de podcast para lá, para cá, curiosidades, eu falei, nossa, será que eu vou conseguir trazer aqui o Rafael? E para mim é um presente, cara. É uma alegria tê-lo aqui. Só tenho a desejar sucesso, né? Que você seja um homem realizado e que possa colher bons frutos. eu te agradeço pelo convite, fiquei também muito contente com o seu contato. E, cara, quando for lançar lá, você vai ser meu convidado para a pré-estreia. E aí a gente volta para depois, vendo o filme, conversar sobre ele. Genial. Agora tem a pergunta aqui, que é a última, que a caixinha de perguntas está bombando aqui, o pessoal não para, né? Enfim, Eu não consigo ver porque o meu trava, cara. Não sei o que acontece. enfim. Mas eu Se vi que eu... A galera estão tá mandando ativa muito aqui. coração. Estão Tá. mandando coraçãozinho, acho que a maioria está Sim. gostando. Então não sei se estão gostando ou se estão me xingando, porque tá travado, tá congelado. Mas enfim, a galera tá bem Tem gente ativa xingando aqui. também? Não, não. É só elogios Não, aqui, perguntando se a live vai ficar gravada. É claro, isso aqui é um documento, não posso perder. Vai ficar gravado sim. Agora a última pergunta, Rafael. O que é o sucesso para você? Quando você ouve a palavra sucesso? putz, é difícil isso. Para mim é uma coisa muito difícil. Tem gente que acha que sucesso é dinheiro. Tem gente que acha que sucesso é o legado. Tem gente que acha que o sucesso é ser falado, ser notabilizado, ser celebrado por aquilo que você faz. Eu acredito, cara, que assim, a gente tem que falar, pô, por que a gente está no mundo? Eu acho que se eu morrer, eu falo, pô, é o cara que deixou livro, deixou filme, deixou um legado. Tem uma filha que eu tento educá-la da melhor maneira possível. Para mim, cara, dinheiro não é, não é objetivo, fama não é objetivo. Estou falando aqui com você porque, por um golpe do destino, eu sou o diretor do filme, então, como diretor do filme, eu tenho que estar aqui no expondo. Eu não quero ser uma celebridade, um influencer, eu não quero isso. Eu estou fazendo o meu trabalho. Verdade. Então, para mim, o sucesso é, é você, quando morrer, falar, puta, a vida valeu a pena. Esse cara teve uma vida que não passou em branco, sabe? Concordo Deixou alguma plenamente. coisa. Então, eu já plantei árvore, eu tenho uma filha, eu já escrevi livro, vou lançar um filme. Agora eu sou síndico aqui onde eu moro e tenho feito um trabalho incrível com a ajuda aqui dos moradores do conselho. Então é isso. Onde eu passo assim na cultura, eu deixei uma marca muito forte. Na época da Casa dos Artistas também eu deixei uma marca lá. No SESC eu fiz trabalhos espetaculares, deixei uma marca. Na O2 eu deixei uma marca, na editora eu deixei uma marca. Onde eu passo, cara, assim, eu deixo uma marca. Então é isso, assim, eu sou um leão trabalhando, adoro trabalhar, adoro fazer, adoro realizar.
Tem coisas que eu falo, isso aqui é difícil, tá falando daqui eu consigo e faço. Eu consigo articular coisas que eles falam, pô, como você conseguiu, não sei o quê. Então é isso, é fazer, eu gosto de realizar, eu gosto de tentar fazer assim, igual, os Trapalhões, não tinha nada. Eu falei, porra, por que eu decidi começar a fazer livro dos Trapalhões? Eu falei, porra, não tem nada dos Trapalhões. Eu falei, não, eu vou colocar na massa eu vou fazer. Genial. Então foi isso. Para mim é isso. Sua vida não passar em branco, não passar despercebido. A música do Raul, né, esperando a morte chegar, não. Enquanto a morte não chega, eu quero fazer, quero realizar, eu quero produzir, eu quero construir, quero deixar legado, eu quero fazer coisas boas. É, assim, uma coisa, se for sucesso, né? Daí eu lembrei de uma coisa, cara, que foi o seguinte, duas, na verdade. Eu Sim. gosto muito de criança, muito de criança. Eu tenho muita empatia, muito carisma com criança. Aí um dia, a mãe desse menino me mandou uma mensagem falando assim, né? Porque na escola lá, perguntaram assim, quem quer ser o melhor amigo? O filho dela. Daí o menino me desenhou Nossa, e incrível. colocou Rafael. Ó, ele colocou você aqui. Então, para mim, isso é sucesso, sabe? Então, porra, eu faço bem com uma pessoa. Como outras crianças, quando me veem sorrindo, brincam, sabe? Isso para mim é sucesso. Eu não tenho um cara que, igual eu te falei, sou síndico, que trabalha aqui, eu falo, puta, mas você é um cara que, legal, você é um cara bacana. Para mim isso é sucesso, entendeu? Isso para mim é sucesso. Não quero ter lancha, não quero ter jatinho, eu quero isso, assim, uma vida simples, ter as minhas coisas e, e fazer bem, construir, fazer coisas, produzir. Isso para mim é sucesso. Bom, aqui para fechar aqui, eu tenho que atender aqui alguns pedidos aqui do pessoal. Olha, o Igor pergunta, vamos lá, duas perguntas a sequência aqui. O Igor faz a pergunta: você pretende trabalhar com Chaves no futuro? Sou muito suspeito em falar, mas os fãs brasileiros do seriado são os verdadeiros arqueológicos e seguiram muito bem no livro. Seguiria muito bem, né, no livro ou documentário. Sim. E já estão perguntando aqui já se tem camisas à venda, inclusive fazendo elogios às suas camisas também. Bom, o próximo documentário é sobre o grupo Dominó, Olha, que eu vou fazer, que é a primeira boy band brasileira. Tem muita história, muita coisa bacana para ser contada. E aí depois disso a gente vai ver o que acontece. Quanto à camiseta, tem a camiseta do filme, que você vai no site da Nonsense, Nonsense Camisetas no Instagram, e lá você encomenda. A camiseta é fantástica e vai ajudar na produção do filme. então, tá aí, né? Detalhes aí e revelações, né? Dominó é a próxima, então. Próximo, próximo. A gente começou a gravar e aí teve a pandemia. Tanto é que a última entrevista foi no domingo, eu acho que aí deu aquele lockdown, não sei se foi na segunda ou na terça ou na quarta, foi uma coisa assim. Enfim, né, a gente vai aguardar e vamos aguardar o documentário dos Trapalhões. É tão esperado este ano que vai acontecer, se Deus quiser, e será já sucesso, já é sucesso. Verdade. Para mim também, para mim isso é um sucesso, cara. Repercutir tanto, falar tanto a respeito disso, sem ele existir, para mim isso é um sinal muito claro de que a gente está no caminho certo, que as coisas estão indo bem, e é uma energia muito boa. Eu recebo muita mensagem de pessoas apoiando, de pessoas se colocando, assim, você não imagina de gente, de advogado, cara, o que eu recebo de mensagem, advogada, ó, assim, se você precisar, eu te ajudo aí, se o Renato te processar, tô aqui com você, não vou cobrar nada, tal. Um monte de gente faz isso, um monte de gente pergunta no documentário, um monte de gente apoia, assim, é um carinho muito grande, eu fico muito feliz com isso. É claro que tem os haters, os caras que xingam também, mas é uma minoria. E,
E isso dá muita força, dá muita confiança, dá muita alegria. E para mim é outra coisa, se você puder, de sucesso, né? Porque fala, "Pô, olha só, cara, como um público que não conhecia o documentário, não me conhecia, graças aos podcasts, e tenho recebido também de novo muito. Foi uma coisa louca, eu participou de um e a partir desse podcast veio um monte de convite. Foi uma avalanche de participações, uma coisa muito legal. Vou participar de outros ainda esse mês. E, e é isso, vamos falar dos Trapalhões. Bom, eu quero aqui novamente agradecer a você, agradecer a todos que passaram por aqui. E, Rafael, a nossa live vai ficar salva, logo, logo vai para o YouTube. Tem que jogar logo, né? Porque vai ser sucesso, né? Onde a Rafael e os Trapalhões é sinônimo de sucesso. Em breve vai virar um podcast no Spotify. Aí ninguém perde nada. Eu só tenho que muito agradecer a você. Muito agradecer mesmo. Legal, Thiago. Obrigado aí, viu, pelo convite. Desejo também um grande sucesso, um feliz 2022 para você, para sua família. Tudo de bom. E obrigado. E feliz ano novo aí para todo mundo e principalmente para o A Rafael todos aí, aí. que já vem novidades por aí, né? Bom ano para Obrigado também você. a todos que participaram também. Desejo um grande ano. Valeu, pessoal. Até a próxima.